Oi, eu me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e tenho diabetes tipo 1. Uma das coisas que mais traz liberdade e independência para os diabéticos é a contagem de carboidratos, que inclusive eu já trouxe um vídeo aqui falando um pouquinho mais sobre a contagem de carboidratos. Vou deixar aqui no card caso você não tenha visto. E em resumo, o que é a contagem? É a gente ver quanto de carboidrato tem na refeição que a gente vai fazer e calcular quanto de insulina que a gente precisa para aquela quantidade de carboidratos naquele momento, naquela refeição. E isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que para saber exatamente a dosagem de insulina é super importante o acompanhamento nutricional, a consulta nutricional. Então, caso você queira aprender contagem de carboidratos para você, para ter um melhor controle glicêmico, mais independência na hora das refeições, não se esqueça de agendar uma consulta. É super importante, você vai ver a diferença que isso faz no controle ali do diabetes. E uma das coisas que é um pouco mais complicado na hora da contagem é quando a gente vai fazer receitas, porque a gente tem que ver quanto de carboidrato que vai ter ali naquela receita. E é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. É claro que de início, gente, é um pouquinho mais complicado. Quando vocês começarem a ver, talvez vocês pensem: meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso. Mas com o tempo você vai pegando prática. Então você vai ver que depois de um tempo vai ser mais fácil para você realizar a contagem de carboidratos. Então saber ali calcular quanto de carboidrato vai ter naquela receita é super importante. E é isso que eu vou te ensinar hoje, como descobrir a quantidade de carboidratos que vai ter na receita. Vou pegar o exemplo do bolo sem açúcares que eu fiz na quinta passada. Se você não viu esse bolo, eu vou deixar aqui no card. Fica uma delícia e é totalmente sem açúcar. E você vai ver a diferença da quantidade de carboidratos que a gente encontra nele para um bolo tradicional. E ele ser sem açúcar não quer dizer que ele não vai ter carboidratos. Ele vai ter carboidratos, só que vai ser bem menos do que o bolo tradicional. Então ele vai interferir menos na nossa glicemia. E eu coloquei nele opções de carboidratos mais complexos, carboidratos melhores, que ajudam a reduzir o pico da glicemia. Ou seja, a glicemia não vai subir de uma vez. Mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer contagem de carboidratos para ele. Ele vai ter menos carboidratos do que um tradicional? Sim, mas ele ainda vai ter um pouco de carboidrato. Então, se você consome, mesmo sendo sem açúcar, e não aplicar insulina para ele, pode ser que leve ao aumento da glicemia. Então, você tem que fazer a contagem para não ter perigo de subir após essa refeição. Bom, para começar, você tem que iniciar anotando tudo que você vai colocar, todas as quantidades que você vai colocar. Isso vai facilitar para você depois na hora de calcular, porque aí você não vai ter que ficar lembrando: meu Deus, quanto que eu coloquei disso, quanto que eu coloquei daquilo. Então já deixa anotadinho. Eu, por exemplo, tenho um caderninho que todas as receitas que eu vou fazendo, eu já vou colocando tudo que eu adicionei na receita, porque aí fica mais fácil. Então vamos lá. Na receita eu utilizei 4 ovos. Os ovos, eles são ricos em proteínas, então não tem carboidratos, não se soma nada dos ovos. Depois, eu adiciono uma xícara de leite, leite desnatado. E na xícara de leite, a gente tem em média 7 gramas. Por que eu tô falando em média? Você tem que ver qual leite você vai utilizar, e aí você olha a tabelinha nutricional que tem na caixinha ou no pacotinho daquele leite e vê a quantidade de carboidratos dele de acordo com a porção. Então esse que eu utilizei, uma xícara, tem 7 gramas de carboidratos. Então a gente tem sempre que olhar a porção que a gente utilizou e ver quanto de carboidrato vai ter naquela porção. De farinha de trigo eu adicionei apenas uma xícara. E aí você vai ver que a farinha de trigo, ela tem um pouquinho mais de carboidrato, mas para compensar eu utilizei o quê? Farinha de aveia junto. Então eu utilizei ali uma farinha de trigo. Na farinha de trigo a gente vai ter 60 gramas de carboidratos e aí depois eu adiciono farinha de aveia. A farinha de aveia, ela ainda vai ter carboidrato? Sim, mas ela tem menos carboidratos que a farinha de trigo e ela tem mais fibras, então isso vai ajudar a reduzir o aumento da glicemia, aquele aumento repentino, aumento rápido.
rápido. Então, excelente pra gente estar consumindo. E aí, da farinha de aveia eu adicionei 2 xícaras. Nas 2 xícaras, a gente tem 96 gramas de carboidratos. Depois eu adiciono adoçante. O adoçante não vai ter carboidratos e você pode utilizar o eritritol, o xilitol, você pode adicionar o stevia em pó. Então, do adoçante não adicionamos nada. E isso faz a gente reduzir drasticamente as quantidades de carboidratos daquela receita, porque açúcar é apenas carboidratos, e é carboidrato simples, que é o que faz subir mais rápido a glicemia. Mas é claro, se uma vez ou outra você quiser consumir um bolo tradicional, você pode, contando que isso não seja sempre, não seja em grandes quantidades e contando que você aplique a quantidade de insulina necessária para aquele bolo que você vai consumir. Por isso que a contagem de carboidratos é super importante, porque ela traz essa independência. Geralmente quando você vai para um aniversário, por exemplo, o bolo é com açúcar. E aí é super importante você saber fazer a contagem de carboidratos, né? Saber quanto de insulina você vai aplicar para um bolo tradicional também. Então, agende sua consulta para você aprender direitinho a contagem de carboidratos certa para você. Continuando, depois eu adiciono cacau em pó. O cacau em pó que eu utilizo é o 100%, ou seja, ele é só cacau. Não vai ter adição de açúcares, porque o cacau em pó, 70%, 30% dele é açúcares. 50% dele é açúcares. Então, eles compensam com o açúcar. Por isso que a gente tem que utilizar o 100%. Do cacau, eu adicionei 3 xícaras. Então, nessas 3 xícaras, a gente vai ter aproximadamente 42 gramas de carboidratos. E do fermento, não adicionamos nada. O fermento não tem carboidratos. Então, você tem que sempre observar o que você vai utilizar, ver a tabela nutricional. Se você for utilizar apenas a farinha de trigo, olha quanto de carboidratos que vai ter ali naquela farinha. Então, se ali na porção mostra, por exemplo, essa quantidade aí 1 xícara. Se você utilizar 3 xícaras, multiplica a quantidade por 3. Então, você tem que ver a porção que vem na tabela e calcular para a quantidade que você vai utilizar. E agora a gente vai somar tudo. Não se assuste, porque a gente soma tudo, você pode ter a sensação que tem muitos carboidratos. Mas a forma que eu utilizei, ela é grande. Então, ela rende muitas porções. Aquele bolo que eu fiz, por exemplo, se você for utilizar aquelas formas menores, redondinhas, rende 2 bolos. Então, rende bastante. Então, o que é que a gente vai fazer? Presta muita atenção porque essa parte é super importante. Muito importante mesmo. Você vai somar tudo. De leite, a gente teve 7 gramas de carboidratos. Da farinha de trigo, a gente teve 60 gramas de carboidratos. Da farinha de aveia, tivemos 96 gramas de carboidratos. E do cacau, 42 gramas de carboidratos. A gente soma tudo, toda essa quantidade de carboidratos, e a gente obtém 205 gramas de carboidratos. Mas calma, não se assusta. Como eu falei, rende bastante. E agora vem a parte mais importante. Você tem que partir os pedaços em pedaços iguais. Você somou todos os carboidratos daquele bolo, você já sabe quanto que tem nele no total. Então você agora vai ter que partir ele em tamanhos iguais, ou pelo menos bem próximos, para não ter uma variação muito grande. E como eu falei, aquela quantidade dá para 2 formas daquelas redondinhas menores. Então ele rende bastante. Se você for fazer só uma, você pode utilizar até metade das porções que eu utilizei. Bom, na forma que eu fiz, eu consegui dividir em 15 pedaços. Então você vai pegar os 205 e dividir por 15, para a gente saber exatamente a quantidade de carboidratos naquela porção. E aí a gente obtém nessa divisão 13,6666. Então a gente arredonda para 13,7. E olha, esses pedaços do bolo não foram pedaços pequenos. Então é um pedaço grande do bolo e nesse pedaço grande você vai ter 13,7 gramas de carboidratos. Para uma comparação, um pedaço médio de um bolo simples, aquele bolo simples mesmo, que não tem recheio, que não tem cobertura, que não tem nada, não é de sabor de chocolate, enfim, um bolo simples em um pedaço médio, a gente tem mais ou menos 33 gramas de carboidratos. Às vezes pode ter até mais, dependendo da quantidade de açúcar que vai ser utilizado. Olha essa diferença. 13,7 gramas de carboidratos no lugar de mais de 30 gramas de carboidratos em um pedaço maior de bolo. Bem menos carboidratos, mais saboroso porque é de chocolate mesmo ali feito do cacau.
Melhora o controle glicêmico por ter mais fibras. Eu sei que de início parece um bicho de 7 cabeças, mas você vai ver que com o tempo vai facilitando, vai ficando mais fácil fazer esses cálculos, porque você vai pegando a prática. E não se esqueça, é super importante você sempre ver a tabela nutricional dos ingredientes que você vai utilizar, para ver quantos de carboidrato que vai ter ali. É super importante você... Todas as receitas que você for fazer, você dividir em tamanhos iguais. E aí você pega o total dos carboidratos ali da receita e divide pela quantidade de pedaços que você conseguiu ali para repartir. Se ficou alguma dúvida, pode comentar, pode me perguntar, pode me mandar mensagem no direct do Instagram também, para eu tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Então já compartilha esse vídeo para aquele seu amigo diabético, para aquela pessoa que você cuida que tem diabetes, para aquela pessoa que você se importa, para que elas possam aprender também como calcular a quantidade dos carboidratos da refeição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal e compartilha com todo mundo. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau!